Ora, a palestra que eu vou fazer tem este título e esta é a ideia central da palestra. A ideia central é que as coisas começam no começo e que o começo é o currículo. Eu devo dizer-vos que esta minha ideia, que não é só minha, que é de uma série de pessoas, é uma ideia que em educação é muito debatida. Há pessoas que acham que se começa noutra coisa. Começa-se na construção de escolas, ou começa-se as coisas mais diversas, pôr computadores na sala de aula, utilizar métodos diferentes, tentar fazer avaliação sistemática sem haver por trás um currículo. E, recentemente, tem havido uma evolução muito grande no sentido de olhar para o currículo como sendo a solução básica por onde as coisas começam para ser resolvidas, havendo, evidentemente, muitas outras coisas sem ser tidas em conta. Ora, em primeiro lugar, já tive a oportunidade de vos agradecer, obrigado pelo convite, obrigado pelo interesse em Portugal. Eu tenho sempre duas normas éticas quando estou noutro país e quando estou num país quem sou tão amigo como é o caso do Brasil, por maioria de razão, que é primeiro não dar sugestões nem me imiscuir na política interna. Política interna é política interna. Eu tenho imenso gosto em falar convosco, em transmitir-vos a minha opinião sobre aquilo que nós fizemos em Portugal e sobre coisas gerais. As soluções concretas são sempre dos países. E a segunda questão é também não discutir o que se passa em Portugal neste momento, ou o que se passou no momento anterior, e qual é a minha opinião sobre os diversos partidos. Eu sou uma pessoa independente, não pertenço a nenhum partido, mas também tenho direito às minhas opiniões sobre as diversas coisas. Mas isso não é a altura de as exprimir. Ora, muito bem, nós em Portugal, de facto, como foi já sublinhado hoje aqui, tivemos uma evolução muito positiva. O Sr. Ministro Weintraub já explicou o essencial. O essencial foi que os resultados do PISA e do TIMSS também subiram continuamente a partir dos anos 2000. Este gráfico é um bocadinho difícil de perceber, mas vêem-se as três linhas que ali estão, que é a matemática, a leitura e as ciências, e elas três vão subindo. É um caso muito claro. As coisas estão correlacionadas. À medida que a educação se torna melhor, torna-se melhor em tudo. E os jovens também se tornam melhor nas três áreas. Umas mais, outras menos, com oscilações, como sempre acontece. Mas porquê é que isto aconteceu? Reparemos que isto aconteceu sistematicamente a partir de 2000. Através de diversos partidos, diversos ministros, que entre si às vezes não se davam muito bem, que às vezes se debatiam, mas com posições muito diferentes sobre muitas coisas. Mas há algumas coisas que foram comuns a todos nós e que foram comuns a Portugal. Tenho aqui um retrato muito rápido para vocês terem uma ideia de como é que as coisas passaram em Portugal. Portanto, nós temos os tempos do chamado Estado Novo, ditadura nacional, até 1974, em que as coisas eram muito rígidas, o país era muito pequeno, ainda era mais pequeno do que é hoje em termos de mentalidade. Depois temos uma era de explosão romântica, que eu chamo romântica, que é a seguir ao 25 de Abril, parecia que tudo eram flores, tudo era festa, e o mesmo se passou na educação. Com progressos, com retrocessos, com virtudes, com defeitos, mas foi uma era romântica, e não só romântica em termos de romantismo, mas também um pouco lunática em termos de educação e de ideias educativas. E depois tivemos os tempos pragmáticos. Eu chamo de tempos pragmáticos porque foram ministros que vinham de posições muito diferentes, politicamente, e que olharam e disseram, mas o que é que se passa? Mas existe analfabetismo, mas o que é que se passa? Mas eles não sabem fazer contas, mas o que é que se passa? A seleção de professores não está a funcionar da melhor maneira, mas o que é que se passa? Os manuais não são os melhores. Vamos atuar sobre isto. E às vezes sem grande plano, mas o facto é que os ministros pouco a pouco foram atuando neste sentido. E no fim, quando vamos ver o fim disto tudo, uma pessoa vê, subiu, mas subiram todos. Porque em Portugal nós conseguimos ao mesmo tempo que aqueles que estavam na parte de cima, nos 20% de cima, se tornassem mais, 20% de cima em termos de classificação, se fossem mais alunos, e ao mesmo tempo que os de baixo também se reduzissem, ou seja, que os de baixo fossem puxados e os de cima fossem mais. Isto é uma coisa que é muito discutida, porque as pessoas às vezes dizem, se nós temos exigência, o que vai acontecer é que vamos prejudicar os piores.
Não, nós conseguimos não prejudicar ninguém, fazer subir todos. E isso é um grande sucesso. Eu já mais à frente já vos mostro mais coisas sobre isso. Mas reparemos que Portugal parte em 1995 com o TIMSS do 4º ano com 475 pontos. E só 2 países, a Islândia e o Irão, é que estavam abaixo de Portugal nessa altura. Portanto, é uma situação que não era nada animadora. E em 2015 nós estamos com 541 pontos, com 36 países abaixo de nós, um dos quais a Finlândia. A Finlândia abaixo de Portugal. Eu não me esqueço de repetir isto. A Finlândia abaixo de Portugal em matemática do 4º ano. Acho que isto foi quase a maior vitória simbólica que nós fizemos. Portanto, o país mudou. Isto são 2 países diferentes. E o que é que se passou aqui? O abandono escolar, o Sr. Secretário também já referiu, o abandono escolar baixou abruptamente em 2000, era 43, em 2011, 25, em 2015, 13,7, hoje está, salvo erro, pelos 11,9, qualquer coisa nesse género. Mas são 2 países diferentes. E porquê é que são 2 países diferentes? Porque nós até 2000 tivemos ali um período de choque, depois da época romântica, tivemos um período de choque. E o que é que nos trouxe o período de choque? Foram 2 coisas. Foi o TIMSS e foi o PISA, para começar. Porque não sei exatamente como é que é no Brasil, mas os portugueses dividem-se em 2 grupos. Os que acham que Portugal é o melhor do mundo e os que acham que Portugal é o pior do mundo. E no meio não há muitos. Ou acham que é o pior ou acham que é o melhor. E na educação era assim. Portugal é o melhor do mundo. Portugal é o pior do mundo. E depois tivemos os resultados do TIMSS e dissemos, bem, o pior do mundo não somos, mas também não estamos muito bem. E estamos muito longe de ser o melhor do mundo. E então houve uma evidência. Primeira coisa, houve uma evidência, uma comparação internacional e já não vale a pena estar a discutir se somos os piores do mundo, se somos os melhores do mundo. Está ali, atrás de nós, o Irão e a Islândia. Acima de nós, os outros todos que participaram no inquérito, TIMSS. Portanto, isto foram um choque para o país. Em 2001, há outro choque para o país, que são os resultados do PISA. E nós no PISA estamos muito abaixo dos países europeus. E, portanto, eu agora não me lembro exatamente, mas eu acho que só a Grécia e mais 2 ou 3 é que estavam abaixo de Portugal. Estavam, exatamente, abaixo de Portugal. Portanto, estávamos muito, muito mal situados. E em 2001 acontece uma outra coisa ainda, que é, durante anos, os críticos do sistema, em que eu me incluo, tinham dito porque é que o Ministério não divulga os resultados das escolas. Só havia resultados do 12º ano, equivalente ao vosso ENEM. Porque é que os resultados não saem? Eu quero saber os resultados das escolas. E o Ministério dizia, não se pode saber isso, porque isso vai criar distorções no sistema. Eu lembro uma discussão pública que eu tive, que havia um senhor que estava lá e que disse, então se eu souber os resultados da escola, e se a escola onde estão os meus filhos for a pior de todas, eu tiro e tiram todos, se não pode ser, fica a escola sem alunos. Eu fiquei completamente, eu nem sabia o que é que havia de responder. Porque o senhor está preocupado com os alunos ou está preocupado com a escola? Não, ele estava preocupado com a escola. Porque depois os professores, se calhar, ficavam sem emprego, não sei, qualquer coisa que lhe passava pela cabeça. Agora, passar pela cabeça que é bom os pais saberem os resultados das escolas para colocarem lá os filhos, terem alguma escolha nisso, para influenciar a escola, para dizer à escola, ouçam lá, vocês não estão muito bem, o que é preciso fazer? Isso não passava pela cabeça de muita gente. Mas há uma lei em Portugal que é a lei do acesso aos dados administrativos. E então o Ministério não queria, o Ministro da altura disse não divulgo e é posta uma ação em tribunal. De acordo com os dados administrativos, com a lei dos dados administrativos, nós temos direito a saber. Um jornalista foi lá e fez isso. O Ministro, entretanto, caiu ou demitiu-se, não sei o quê, foi outro, o outro apanhou aquilo em cima da secretária e disse pronto, divulga os dados. E os dados foram assim. Por isso é que eu estou a dizer tempos pragmáticos. Não se pensava muito bem, mas apareceu aquilo. E os dados foram divulgados. E quando os dados foram divulgados, percebeu-se uma coisa essencial. É que havia escolas de meios favorecidos com maus resultados. E havia escolas de meios desfavorecidos com bons resultados. Ou seja, a pobreza não é uma fatalidade. A escola pode ajudar.
A escola pode ajudar. Nós todos sabemos que o meio socioeconómico é um dos fatores determinantes. Eu não gosto da palavra determinantes, é um dos fatores que estatisticamente está mais relacionado com os resultados escolares. Mas não pode ser determinante, porque a escola pode ter um papel. E isso foi o que se descobriu. E que as pessoas perceberam, bem, mas isto não pode ser assim. Nós temos que ter melhores resultados nas escolas. Em 2005 são estabelecidos exames no nono ano, para vocês é a nona série, julgo eu que é assim que se diz, não é? Nono ano também dizem. Entretanto, foram estabelecidas metas curriculares, foi feito o Programa Nacional de Leitura e o Programa de Ação para a Matemática, por pessoas que não estavam muito convencidas do que estavam a fazer, não interessam. Não interessa. O que interessa é, toda a gente percebia que era preciso fazer alguma coisa. E essa alguma coisa era tentar ajudar os jovens a melhorar, dar mais atenção aos resultados. E depois, eu peço desculpa desta quase arrogância de separar o período em que eu estive lá dos períodos anteriores. Mas na realidade eu conheço melhor o período em que eu estive do que os períodos anteriores e também acho que há uma diferença entre os períodos anteriores e o meu período. Acho que nos períodos anteriores eram tempos pragmáticos, as pessoas davam atenção aos resultados, mas não havia uma orientação muito clara em algumas coisas e nós aprendemos com o tempo e entre 2011 e 2015 as coisas foram muito claras em termos do currículo estruturado, em termos do currículo ambicioso, em termos da avaliação e são momentos diferentes. A partir de 2016 também não quero falar sobre isso, mas quero só dizer-vos uma coisa. O que se está a passar neste momento em Portugal não é o que se passou até 2015. O que se está a passar em Portugal neste momento é mais parecido com 1999 do que com os anos todos anteriores. Vamos ver o que é que se vai passar, não quero discuti-lo aqui, mas quando olharem para uma reforma que esteja neste momento a ser discutida em Portugal, não pensem que isso foi o que se fez entre 2000 e 2015. Não é, é coisa diferente. Bem, e eu volto à minha ideia de que tudo começa no currículo. Deixem-me falar de 2 ou 3 pensadores de educação. Há um que eu gosto imenso, que é o Dylan Wiliam. Dylan Wiliam tem alguns livros de análise das reformas educativas. É um homem que tem um bom senso sobre as coisas. Apesar de ter opiniões muito claras, tem um grande pragmatismo sobre as coisas. E diz, isto não funciona, isto não funciona, isto não funciona, isto tentou-se e não funcionou, isto tentou-se e talvez ajudasse um pouco, mas não funcionou bem. E depois acaba o último livro dele dizendo, mas há uma coisa que é tão barata, custa tão pouco caro, e que tem-se provado no mundo inteiro que tem resultados que eu não percebo porque é que os Estados Unidos não estão a usar mais. E essa coisa é o currículo, melhorar o currículo. É uma coisa que é quase de graça comparado com todos os custos que os Ministérios da Educação no mundo inteiro têm. E eu diria, tudo começa no currículo. E o currículo, em minha opinião, deve ser um currículo exigente, não é um currículo de pôr lá meia dúzia de coisinhas. É um currículo exigente, dizer, não, nós queremos ir muito à frente, muito mais do que estamos. É um currículo que tem que estar centrado nas disciplinas essenciais. Nós tínhamos uma grande dispersão curricular, estudo acompanhado, apoio de projeto, estudo de projeto, educação cívica, educação para a cidadania. Tínhamos muitas coisas desse estilo que deixavam de centrar no essencial aquilo que é no essencial do currículo. E o currículo são as disciplinas essenciais. Eu diria que é português e matemática, depois logo a seguir ciências, história, geografia, inglês e depois, claro, tudo o resto, literatura, artes, etc. Mas começa-se pelo começo. E depois metas estruturadas e progressivas. As metas, do nosso ponto de vista, são o equivalente àquilo que os americanos e os ingleses chamam standards. Não é exatamente um programa, porque o programa na terminologia europeia é uma definição de objetivos gerais e misturado com orientações pedagógicas, e as metas são coisas específicas. Dizer, o aluno deve, neste ano, saber dividir frações com frações impróprias. Deve saber fazer isto, deve saber fazer aquilo, deve saber dividir polinómios, deve saber dividir polinómios de grau 2, deve saber dividir polinómios de grau 3, coisas estruturadas, a saber exatamente onde é que se quer. E para isto nós
utilizámos especialistas. Utilizámos especialistas que sabem desta matéria. Não só especialistas que sabem de ciências cognitivas, mas também especialistas que sabem dos alunos e que sabem o que são alunos na sala de aula. E também pessoas que têm prática de desenho curricular ou de autoria de manuais. Portanto, juntámos especialistas de pessoas práticas e pessoas teóricas que pudessem fazer a ponte entre as coisas. Não é fácil, não é fácil. No português, por exemplo, houve uma grande discussão dentro dos especialistas, os que achavam que devia haver mais gramática, os que achavam que devia haver menos gramática e mais leitura. E conseguir um equilíbrio entre as duas coisas não foi fácil. Eu acho que conseguimos um equilíbrio muito razoável e progressivo, porque, como é evidente, a um aluno que não sabe ainda ler uma frase completa não se vai explicar o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é um advérbio e tudo isso. Mas é preciso, a certa altura, ter alguma consciência gramatical para construir as frases. E há alturas para isso tudo, sequências para isso tudo. E depois, o que é que o currículo exigente ajuda? É que os manuais escolares sejam bons, sejam melhores. Não sei exatamente como é que é no Brasil. Sei que nos Estados Unidos, por exemplo, a ideia de utilizar um manual escolar é mal vista. Porque diz, mas o professor não sabe fazer o seu manual escolar. Não, não sabe. Não sabe. Eu dou aulas de estatística na universidade há 30 anos e nunca escrevi um manual. Porque sei que quando for fazê-lo, vou perder 2, 3, 4, 5 anos a fazer o manual escolar. E depois, esse manual escolar, até ser bom, se eu conseguir fazer um manual razoável, vai ter que passar pelo crivo de muita gente, vai ter que haver muitos alunos, muitos colegas, muita gente a fazer a leitura do manual, a escrever-me, a dizer, olha, você fez um erro aqui, olha, este exercício não está bem, olha, nós não conseguimos chegar aqui como você quer, olha que esta definição não está bem organizada. E o fim desse treino é que sairá, se sair, um manual escolar bom escrito por mim. Portanto, os professores devem concentrar-se a ensinar. Não é a pensar como é que vão ensinar, nem como é que vem a seguir aquilo. Ou a construir materiais escolares. Os professores devem estar livres para transmitir o melhor possível aos seus alunos aquilo que devem transmitir. Para levar os seus alunos a ter as atividades, os conhecimentos, as práticas, que são as melhores para eles aprenderem depressa. Se o professor vai para casa e vai pensar muito na aula do ano seguinte e ainda não sabe bem o que é que vai ser, qual é o material que vai utilizar, não tem um manual de apoio, o professor vai perder um tempo precioso que devia ser passado a pensar como é que vou fazer isto com os alunos e não o que é que vou fazer. Portanto, os manuais escolares são coisas fundamentais. E nós conseguimos um sistema que me pareceu muito equilibrado, que é o seguinte. Estou a dizer, isto foi a ministra que esteve em 2006 e fomos nós depois a seguir. O sistema essencialmente é o seguinte, que não existia anteriormente. Os manuais escolares são livres. Ou seja, qualquer editora pode fazer um manual escolar. São livres. E qualquer escola pode utilizar o manual escolar que quiser. Mas nós temos de ajudar as escolas a escolher os manuais escolares. E ajudar as editoras a fazer bons manuais escolares. Como é que isso se conseguiu? Conseguiu-se criando centros de avaliação e certificação de manuais escolares. Por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Matemática construiu um centro para isso. Centros que se registram no Ministério e que são validados pelo Ministério. O Ministério olha e diz, Sociedade Portuguesa de Matemática, 400 matemáticos, com certeza, estão validados. Olha um grupo de amigos de infância. Este grupo não me parece que seja um grupo que consiga validar um manual escolar. E então existem esses centros. E os autores e editores vão ter com esses centros e dizem, nós estamos a construir este manual escolar, vocês estão interessados em avaliar o manual escolar? E os centros dizem, com certeza, temos pessoas que sabem dessa área, podemos avaliar. E então há uma interação em que os autores dos manuais escolares e de editoras mandam o primeiro esboço dos manuais para o centro lê cuidadosamente, faz sugestões de correções, volta para os autores aceitam uns, não aceitam outras, volta para trás,
os certificadores dizem outra vez aquilo que acham e que não acham, e chegando ao fim, há duas opções, todas livres. Os certificadores podem dizer, olhem, nós não certificamos isso, porque ainda não está como achamos que tem que ter qualidade. Ou podem dizer, nós certificamos, apesar de não terem feito coisas que nós recomendamos, porque vocês têm liberdade de escolha, como é evidente. E os autores podem dizer, nós não queremos essa certificação. Não queremos. Vocês não dão a certificação, nós também não queremos a certificação. Mas a questão é que depois as escolas não vão escolher um manual não certificado. Não vão escolher. Ou, digamos, uma ou outra pode escolher. Mas se os pais forem ver os manuais e dizem, mas você está a escolher um manual que não é certificado, e há aqui este manual que é certificado, porquê é que está a fazer isso? E os professores dizem, pois, se calhar, e tal. Portanto, este sistema sem grande imposição, sem haver uma imposição como havia antes de 1974, em que o Ministério tinha uma comissão que escolhia o livro único, certificava o livro único e era só esse que podia ser usado. Já não é isso. Há muitos manuais, mas há bastantes manuais certificados e há um incentivo para usar os manuais certificados. Mas é um sistema muito liberal neste sentido. Os autores e os editores fazem o que acharem melhor e depois sujeitam-se a uma certificação. Também se deve dizer outra coisa. Há certificadores e certificadores. Como dizia o Orwell, todos são iguais, mas há uns mais iguais que os outros. Que é... As pessoas sabem que se tiverem um manual certificado pela Sociedade Portuguesa de Matemática, é um manual muito exigente. E sabem que se tiverem um manual certificado pelo Departamento de Educação Matemática da escola não sei quantos, enfim, o manual não terá erros, mas não terá o mesmo nível de exigência que um manual certificado pela Sociedade Portuguesa de Matemática. Muito bem. Portanto, este sistema é o sistema de onde as coisas começam. Porquê? Porque o conhecimento é a base da escola. A base da escola não é a diversão, não é tudo aquilo que é bom para os jovens, que também é, mas não é a base. A base é o conhecimento. Para isso é que se inventou a escola. A seguir, juntamos uma avaliação frequente. E nós fizemos a avaliação frequente com vários anos de escolaridade, avaliação externa e avaliação interna. A avaliação externa tem um papel decisivo, que é o papel de regular o nível de exigência que se pretende. Porque se uma escola der como avaliação interna aos alunos, a nossa escala é de 0 a 20, média 15, e esses mesmos alunos vão a um teste externo e têm em média 10, alguma coisa errada se passa nessa escola. Portanto, a avaliação externa é um fator de igualdade social. Ao contrário do que às vezes se pensa, porque às vezes pensa-se que a igualdade social é o que deriva de não haver avaliação. Não havendo avaliação estamos a prejudicar todos. Fizemos o Cambridge English e consideramos a avaliação como um incentivo. A par disso, fizemos um programa de combate ao insucesso. Porque achamos que os que estão abaixo, os que têm mais dificuldades, sejam por questões económicas, seja por questões sociais, seja por questões de famílias desfeitas, seja pelo que seja, os que têm mais dificuldades, para chegarem ao mesmo nível que os outros, às vezes precisam de um apoio especial. E então, em vez de desistir deles e dizer, não, tratamos todos como iguais, não, nós tratamos todos como iguais no sentido em que queremos que todos cheguem ao mesmo ponto. E que todos sejam iguais perante o patamar, mas damos um apoio especial àqueles que mais precisam. E este foi um programa que nós designámos de várias maneiras, falámos da intervenção às primeiras dificuldades, porque isto é fundamental. Se o jovem chega com dificuldades de leitura aos 12 anos de idade, já há poucas coisas que se podem fazer. E, portanto, nós temos que intervir logo. Como diz um célebre estudioso destas coisas, que é o Torrenson, diz catch them before they fall. Tem um artigo muito bem feito a explicar catch them, apanhem-nos antes que eles caem, porque depois é muito tarde. Como é que fizemos? Fizemos com horas especiais, fizemos com aquilo que chamamos agrupamentos temporários.
vocês naturalmente conhecem a grande discussão que existe do tracking e non-tracking, ou os ingleses têm outro nome, não é sequence, é dividir as turmas em os mais estão mais à frente, estão mais atrás. Há uma grande discussão porque há vantagens nisso e há desvantagens nisso. O que nós fizemos foi, eu julgo que foi o melhor dos dois mundos, que foi agrupamentos temporários. Portanto, há os jovens que têm dificuldades, em vez de dizer vocês vão para outra turma, não, vocês estão nesta mesma turma, mas vão ter 2 horas ao fim da tarde connosco. E faz-se um agrupamento desses jovens que têm mais dificuldades ao fim da tarde para receberem apoios. Como a educação, vocês sabem, politicamente é uma coisa muito sensível, nós não podemos chamar agrupamentos, não podemos chamar tracking, não podemos fazer nada. Temos que chamar um nome que ninguém percebia o que era, que é agrupamentos temporários de homogeneidade relativa. E, então as pessoas que foram ler aquilo disseram, isto parece interessante. Ok. E a coadjuvação? Coadjuvação, aquilo que se chama em Portugal é o seguinte. Você tem uma escola grande. Você tem um professor dos últimos anos, do 11º, 12º, que está em tempo reduzido. O que se fazia antigamente é, está em tempo reduzido, vai para a biblioteca, vai para casa, vai uma coisa qualquer. O que nós dissemos é, você tem tempo reduzido, então não se importa de vir aqui ajudar o seu outro professor que está com muitas dificuldades. E esses professores, isto também foi numa base semi-voluntária, porque os diretores das escolas têm muito poder, não é? Muito bem, isto é a coadjuvação. Porque partimos deste princípio, todos podem atingir um nível razoável. Não sei se já o disse, mas nós dissemos desde o princípio. A exigência é a oportunidade dos pobres. É um lema. A exigência é a oportunidade dos pobres. É sendo exigentes, é querendo que todos progridam, que nós conseguimos que todos atinjam um nível razoável. Bem, depois isto tem uma série de complementos, a autonomia das escolas, crédito às escolas para apoiar os jovens com dificuldades, incentivos baseados nos progressos. Esta foi outra grande discussão política. Eu lembro-me que estive várias vezes na Comissão de Educação da Assembleia da República que dizia, você dá mais créditos aos que estão a melhorar. E eu disse, pois, vamos dar mais apoio aos que estão a melhorar. Se nós damos apoio e eles não utilizam apoio para melhorar, por que é que damos mais apoio? Não. Damos apoio a quem mostra que sabe melhorar. E, portanto, as escolas que mostraram que sabiam melhorar, os resultados, podem passar do 0 ao 1. Não interessa. Passar do 0 ao 1 é melhor do que passar do 10 ao 10,5. Podem passar do 0 ao 1, mas passaram, progrediram. Estão a utilizar bem os recursos, mais recursos para essas escolas. Incentivos baseados nos processos. E tivemos sempre uma perspectiva, que é, eu tenho as minhas opiniões sobre educação em muitos aspectos, outros não tenho, mas tenho sobre muitos aspectos. Mas nós não queremos meter-nos na sala de aula. Nós o que queremos é que os professores escolham os seus melhores processos, mas que depois respondam por eles. Portanto, o professor acha que é o método não sei o quê que é bom. Opa, à vontade. Faça o método não sei o quê. Mas, olha, os seus alunos não sabem ler, então isso não funciona. Então tem que arranjar outro método. Isso não funciona. Mas não fomos meter-nos muito nisso. Eu, quando digo isto aos meus amigos ingleses, eles dizem, mas que disparate, vocês deviam ter ido... Bem, mas foi assim que nós fizemos. E depois criámos as vias alternativas. Eu sei que aqui, quando foi a base, foi muito discutido o problema dos vocacionais estarem integrados no ensino médio. Nós aceitámos o ensino médio, aceitámos as vias vocacionais no ensino médio, partindo também deste princípio, que as alternativas fazem todos progredir. Se nós formos ver o PISA, desagregar o PISA, nós vemos que os nossos jovens do ensino médio em vias vocacionais progrediram mais do que tinham progredido antigamente esses mesmos jovens quando estavam em vias vocacionais dispersas. Portanto, a organização dos vocacionais foi uma coisa muito importante. E por isso é que eu estou a dizer, tudo começa no currículo. Porquê é que isto pode ser feito? Porque existe um currículo. Porque se não existir um currículo, como é que se faz a avaliação? Se não existir um currículo, como é que se fazem os manuais? Se não existir um currículo, como é que se estabelecem metas? Se não se estabelecerem metas, como é que vamos dizer que esta escola está a progredir ou não está a progredir e merece ser mais apoiada? Se não se estabeleceu o currículo, está-se a dar autonomia às escolas? Isto é o pior dos dois mundos. É a autonomia sem objetivos. Mais vale não autonomia e tudo bem controlado, ou então total autonomia, que é o que eu defendo, mas com objetivos muito claros. Muito bem.
Agora, há muitas coisas à volta disto que eu acho que mereciam ser discutidas. Um deles é o conhecimento na base da escola. Há essencialmente duas visões do ensino. Se vocês forem desde o Rousseau ou desde a Idade Média até agora, há essencialmente duas visões do ensino. Uma visão é que o ensino é natural. É o Rousseau, põe a criança, o professor interfere pouco, a criança por si desabrocha e desenvolve-se. A educação é natural. E há outra versão que diz que a educação é civilizacional. O Dewey, por exemplo, que é um filósofo que nós todos respeitamos muito em alguns aspectos, eu acho que tinha uma visão errada sobre isto. O Dewey dizia: são os instintos e poderes e motivações da criança que são o ponto de partida para tudo, ou seja, tudo se desenvolve com aquilo que a criança quer. Não, eu não estou de acordo com isto. A psicologia cognitiva evolutiva moderna distingue duas coisas, sobretudo com um homem que é o David Geary, a partir dele, 95, salvo erro, que é, há uma coisa que é biologicamente primária, há coisas que são biologicamente primárias e há coisas que são biologicamente secundárias. Por exemplo, a fala é biologicamente primária, porque nós pegamos numa criança que veio da China, sentamos aqui com 1 ano de idade e falamos todos com ela durante uns anos e ela fala português brasileiro com um sotaque muito melhor que o meu. Fala... Não, sem sotaque. O brasileiro não tem sotaque, o português é que tem. Mas fala. Você pega numa criança mais genial do mundo, encerra a criança numa biblioteca durante 10 anos e a criança não aprende a ler. Não aprende a ler. Está ali com os livros todos. Está ali tudo. Não aprende a ler. Mas com as pessoas, a ouvir as pessoas, aprende a falar. A fala é biologicamente primária. Foi desenvolvida ao longo da evolução durante muitas centenas de milhares de anos. E é isso que a comunicação, primeiro entre os hominídeos, depois os homens, etc. E por isso é que a criança está sentada entre os pais e aprende a falar. Sem o pai lhe dizer, agora a frase começa pelo sujeito. Não, o pai não diz nada, a criança começa a dizer, papá quer biberon, mamãe quer biberon, uma coisa qualquer. Bem, e a escrita é biologicamente secundária, o que quer dizer o seguinte, não é só a escrita, é matemática, é biologia, são as ciências, tem que ser ensinado. Tem que ser ensinado. A criança não aparece por si com isso. E, por isso, há algum aborrecimento e esforço que são inevitáveis no ensino. E se nós não reconhecemos isso, nós estamos a prejudicar os jovens. Estas duas visões do ensino, agora, recentemente, têm muitas versões. Uma das versões é a prioridade ao conhecimento ou prioridade às habilidades, como vocês dizem aqui, ou capacidades, ou skills, como dizem os ingleses. Bem, aqui também vamos ter que nos recorrer da psicologia cognitiva. Há uma teoria, que é a teoria do whole language, que diz mais ou menos o seguinte. Eu estou a simplificar muito, como é evidente. Se houver peritos na sala destas discussões, percebem que eu estou a simplificar muito. Dizem mais ou menos o mesmo. O seguinte, tudo deriva do interesse e da compreensão. Se eu tenho um texto que me interessa, eu aprendo a ler e a única coisa que eu devo ensinar é o pensamento crítico em relação à leitura. E há uma outra corrente, que é aquela que é suportada pela psicologia cognitiva moderna, que diz, não é bem assim. A compreensão e o interesse derivam do conhecimento. Se eu não conhecer, não posso gostar. E, para a leitura, a descodificação tem que ser ensinada explicitamente. O chamado sentido crítico deriva-se semi-automaticamente da compreensão. Ou seja, eu não posso ter um sentido crítico do género, tenho aqui um músculo, que é o sentido crítico. Eu faço assim ao músculo e fico com sentido crítico. Não, o sentido crítico existe num contexto e existe desenvolvido a partir do conhecimento. Não existe como sentido crítico como uma coisa abstrata. E todos nós conhecemos bem pessoas que são ótimas a letras e que pegam num texto do Camões e veem significados ali ocultos fantásticos e que a seguir se pede para apertar um parafuso e não conseguem apertar o parafuso. Ou outros que conseguem apertar o parafuso, mas depois a seguir, para ler um texto literário, têm dificuldade em perceber o que está a passar. Eu tive recentemente uma experiência muito curiosa, que eu acho que é o seguinte. Eu considero que tenho algum sentido crítico, no sentido das coisas que conheço. E tive aqui um problema de uma comichão aqui na pele, tive que ir à médica. E a médica, dermatologista, e eu disse, eu estou aqui, deve ser coçar-me, tenho aqui uma borbulha e não sei o quê.
E ela disse, mas que raio de cientista é você? Então você tem comichão aqui, e é uma borbulha daqui, que lhe faz comichão aqui? De facto. Quer dizer, eu posso ser um cientista, sou, mas é numa área limitada. Há outras coisas para as quais eu não sou capaz. E então, a partir do momento em que ela nos explicou, eu percebi, mas eu não tenho um sentido crítico, que é uma coisa que desenvolvida assim, tipo computador. O computador aprende a fazer instruções. Não interessa o que é que se mete lá. O homem não é assim. O homem e a mulher não são assim. Fazem as coisas no contexto específico. Portanto, se estamos a falar de física, conseguem na física desenvolver o sentido crítico. Se estamos a falar de leitura, conseguem na leitura desenvolver o sentido crítico. Mas há experiências muito sistemáticas que mostram que o sentido crítico para a análise de um texto não é desenvolvido desenvolvendo em abstrato o sentido crítico, mas é desenvolvido conhecendo o tema do texto. E se nós pegarmos em crianças que são treinadas sistematicamente, que existem escolas nos Estados Unidos que fazem isso, para ver qual é o tema principal do texto, daí deduzir qual é a ação essencial, daí saber qual é o ponto central, daí saber qual é a lição, que estão treinadas nisto, e pegarmos nessas crianças com um texto que não conhecem o que está no texto, e pegarmos crianças que nunca foram treinadas para o sentido crítico, mas conhecem o que está no texto, essas crianças que conhecem o que está no texto conseguem chegar muito mais rapidamente à compreensão de qual é o objetivo essencial do texto, qual é a personagem essencial, qual é a lição que se tira, porque sabem de que é que se está a falar. Se eu for ler um texto de beisebol, isto é o exemplo clássico, um texto de beisebol, não sei nada de beisebol. Se calhar alguns de vocês conhecem, não sei nada. Nem percebo porque é que eles estão ali a fazer aquilo durante tanto tempo, não faço ideia. Ninguém sabe. Mas eu vou ler um texto, um relatório de uma coisa do jornal, eu não percebo nada do que se passa ali. Mas a pessoa que sabe aquilo, o meu filho diz logo, olha, este gosto é do não sei quantos, do Di Stefano, por isso é que fez não sei o quê. Eu não percebi nada para ali. Mas ele percebe, porque ele conhece o tema substantivo. Portanto, nós, se não dermos conhecimento às crianças, nós estamos a condená-las ao fracasso, apesar de estarmos a dizer que queremos desenvolver esse sentido crítico. Por isso é que, em minha opinião, o currículo deve ser baseado no conhecimento. E basear o currículo no conhecimento é uma coisa que, se eu dissesse aqui há 30 anos, toda a gente dizia, mas em que é que pode ser baseado se não for no conhecimento? Não estou a perceber o que é que quer dizer. Hoje em dia faz sentido sublinhar isto. Porque há muitas escolas de pensamento que acham que o currículo não deve ser baseado no conhecimento, que o conhecimento está na internet. E como o conhecimento está na internet, não interessa. Eu vou aprender a pensar sem saber nada. Ou seja, vou aprender a ser aquilo que nós, em Portugal, dizemos, não sei se aqui se diz também, um fala barato. Que é uma pessoa que fala sobre tudo, mas não sabe nada do que é que está a falar. Aqui também se diz, no Brasil. O somebody love. Então, fala qualquer coisa. Nós não queremos que os nossos jovens sejam isso. Mas temos que perceber que há um movimento contra o conhecimento. Isto não é uma coisa que eu esteja a falar por falar. Aprender a aprender. Ouve-se tanto isso, porque é preciso aprender a aprender. Não, está bem, aprender a aprender, acho que é bom a pessoa ter alguma consciência de se está a aprender, se não está a aprender. O problema é que se diz aprender a aprender porque o conhecimento está na internet, não vale a pena ter o conhecimento. É preciso aprender a aprender. E às vezes nós ouvimos dizer isto, dizer, não interessa tanto o que é que se está a estudar, o que interessa é desenvolver o sentido crítico. Como é que eu posso desenvolver o sentido crítico sem saber de que é que estou a falar? Não posso. Portanto, este movimento do aprender a aprender é um movimento anti-conhecimento. Claro que nós devemos aprender a aprender a ler livros, como é que se lê, como é que isto, como é que aquilo. Mas aprender a aprender aprendendo alguma coisa, não é deixando de aprender alguma coisa. Agora, parece que isto é moderna a ideia, então eu vou-vos ler aqui uma coisa muito curiosa. As pessoas conhecedoras não são as que sabem tudo, mas as que sabem encontrar rapidamente a informação de que precisam. Bem, vocês querem ser operados por um médico que não sabe nada daquilo, mas que consegue encontrar rapidamente o que quer saber, vai à internet e está ali a fazer a operação, internet, não querem, ninguém quer. Portanto, quando falamos de coisas sérias, já começamos a dizer que isto é capaz de ser melhor, não. Isto é uma ideia que se tem desenvolvido muito. Porquê? Porque agora aparece a internet, como se antigamente não houvesse bibliotecas. Bem, esta citação, isto vem do inglês, vem de um jornal que é The Expositor and Current Anecdotes, não sei o que, tal. Sabem quando é que isto apareceu? Vocês estão a pensar que apareceu no tempo da internet, não foi? Não.
1914. Ou seja, isto são ideias velhas. A ideia que tudo está disponível e que, portanto, eu preciso é de aprender a aprender sem aprender coisa alguma. Eu acho que isto é um apelo à ignorância. Acho que é falso. Acho que é falso. Porque quanto mais eu sei, mais percebo. Se eu souber alguma coisa de geografia, eu consigo perceber alguma coisa de uma guerra que se está a passar. Mas se eu só tiver sentido crítico e me disserem que a batalha de Termópilas foi os gregos venceram não sei o quê, porque estavam... Se eu não souber onde é que é a Grécia, quem é a Pérsia, se eu não souber nada disso, como é que eu vou aprender? Depois, a seguir, eu posso aprender melhor. Era um estreito, é um estreito, foi uma batalha naval, foi isto, eles eram mais, mas conseguiram aproveitar. Há um estreito. Há crianças que não sabem o que é um estreito, não é? É preciso explicar o que é um estreito. Portanto, quanto mais de geografia eu souber, mais facilmente eu percebo história. Quanto mais história eu souber, mais facilmente percebo geografia. Ou seja, um conhecimento rico é o fundamental de qualquer currículo. O conhecimento enquadra conhecimento e encoraja conhecimento. Isso é um consenso da psicologia cognitiva moderna. E o conhecimento específico é importante, aquilo que eu estava a dizer, a transferência não é automática. As pessoas dizem, mas é importante saber transferir. Ou seja, é importante eu sei isto da matemática e depois chego à literatura e consigo fazer a mesma coisa. Consigo? Muitas vezes não consigo. A transferência é muito limitada. E há muitas experiências da psicologia cognitiva, repetidamente, têm testado isto. Testam alunos para perceber uma coisa. E a seguir, num contexto completamente diferente, aparece o mesmo raciocínio. E eles não sabem responder à mesma. Quer dizer, a transferência não é automática. Eu posso ser um razoável estatístico e ser um péssimo literato, pode ser um ótimo pintor e ser um péssimo escritor e por aí fora. Bem, ainda mais fácil na atualidade, porque na atualidade nós precisamos mesmo de saber muitas coisas. Ao contrário do que se diz, porque existe a internet, não. Nós precisamos de saber muitas coisas para saber interpretar a internet. O que está na internet e o que está em todos os lados. Muito bem. Por isso, há um homem que eu gostaria de citar, que é o Donald Hirsch, que é uma grande referência para mim. Foi o homem que começou com esta ideia do currículo baseado no conhecimento em 1980. E por isso é que hoje se fala do Knowledge-Based Curriculum, porque ele começou a dizer what every child should know. O que é que cada menino americano deve saber? Porque não é saber em abstrato. O que é que ele deve saber? Foi um grande sucesso dele. Eu tenho aqui uma fotografia minha com ele, em Oeiras, numa palestra que ele fez. Ele tem 94 anos neste momento, salvo erro. Aqui acho que tinha só 93, mas portanto, aqui era jovem ainda. E tenho imensa honra de ser amigo deste senhor e recomendar os livros dele. Mas como interessa é o senhor e não eu tapo já aqui a minha cara para recomendar o último livro dele, que é Porque é que o Conhecimento Interessa. Eu acho que é um livro que todos os educadores deviam ler, ou, enfim, todas as pessoas que se interessam por isto deviam ler um pouco. E vou aproveitar para recomendar outro, que eu estou a acabar de ler neste momento, que é uma espécie de contrapartida deste, feito por uma jornalista, que é The Knowledge Gap. Qual é a grande vantagem deste livro do Knowledge Gap? É que esta jornalista vai ver as reformas todas que foram feitas nos Estados Unidos e chega à conclusão daquilo que o Dylan também tinha chegado, que é, há uma coisa barata e fundamental e que precisa de ser feita, que está na base de tudo, que é o currículo. Porquê é que não se faz o currículo? Porquê é que o Bill Gates pôs 217 bilhões de dólares, eu nem consigo perceber o que é que isto quer dizer, em programas educativos, sem olhar para o currículo. E depois chega à conclusão, 10 anos depois, que o dinheiro foi mais ou menos deitado à rua. Nunca é deitado à rua porque houve jovens que melhoraram com aquilo, se calhar tiveram refeições, qualquer coisa. Mas, essencialmente, não progrediram. E isso passa-se com muitos programas educativos. O que é que quer dizer currículo baseado no conhecimento? Não quer dizer só aquilo que nós sempre ouvimos falar, que o currículo é conhecimento. Não, quer dizer, o currículo específico é a base, não é uma coisa genérica, é um conhecimento específico. E que as chamadas habilidades são desenvolvidas a partir dos contextos concretos, a partir do conhecimento concreto. Como dizem os psicólogos cognitivos, skills are a domain-based capacity. Portanto, as habilidades são baseadas em domínios. Eu posso saber muito de estatística, mas não sei perceber que uma borbulha aqui não faz uma coisa ali, ou pelo menos não me passava pela cabeça.
Portanto, tem que ser desenvolvido a partir de conceitos substantivos, não é a partir de questões abstratas. E por isso é que o conhecimento tem que ser estruturado em disciplinas. Não há multidisciplinaridade sem haver disciplinaridade primeiro. Porque cada disciplina tem a sua estrutura. Se eu for tentar explicar matemática a jovens do ensino médio, eles têm que perceber que há uma estrutura, que há definições, que aquilo não é uma coleção de coisas que aparecem do ar. Aquilo tem uma estrutura. A mesma coisa para a literatura tem uma estrutura. Os argumentos têm uma estrutura. A história tem uma estrutura, há um grande movimento através dos séculos. E se eu aprender um bocadinho sobre a Revolução Francesa aqui, depois a seguir vou ao Teorema de Pitágoras, depois a seguir vou tocar um bocado de música, depois, quando volto à história, já não é a Revolução Francesa, já estou a falar da pré-história da Mesopotâmia. Eu não aprendo nada. Eu não aprendo nada. Eu aprendo pequeninas coisas, mas não consigo perceber a estrutura que tem uma disciplina, a estrutura que tem a história, a estrutura que tem a literatura, tudo isso. E os conteúdos devem ser especificados no pormenor, não é só dizer, é perceber história. Não. O que é perceber de história? O que é preciso saber de história antiga? E mais, e o conhecimento deve ser recordado para ser usado. Não é conhecimento ter contacto. Olha, toma lá, já soubeste? Mas eu também era assim, muito bem. Não. O conhecimento é para ser usado mais tarde. Se é para ser usado mais tarde, porque mais tarde vai-me ajudar a construir mais conhecimento e a saber mais coisas, então eu tenho que reter alguma coisa daquilo. Não é como aqueles filmes que uma pessoa vai ver, sai do filme, gostei muito, o que é que foi a história? Não faço ideia. O conhecimento é estruturado sequencialmente e mapeado. E por isso é que na formação de professores, a matéria da docência é fundamental, os conteúdos. E o treino prático nas matérias da docência. Agora, todos os países têm as suas especificidades. Nós, em Portugal, temos professores ou candidatos a professores que estão bem formados nas suas disciplinas, mas que não conseguem entrar. E temos alguns que estão mal formados e conseguem entrar. Ou seja, o problema não é a formação. O problema é a seleção dos professores. O dinheiro que se investe na chamada capacitação, que é treino de professores em exercício, que pode ser um dinheiro bem gasto, pode ser útil, mas não seria mais importante tomar atenção à entrada, a ver o que é que os professores que estão a entrar, se estão preparados para ensinar? E preparados para ensinar não é ter muitas técnicas pedagógicas e não saber nada daquilo que se vai ensinar. Eu posso ser um ótimo pedagogo e se me mandarem ensinar a tocar flauta, eu sei lá ensinar a tocar flauta. Eu posso saber as teorias todas, do Claparède, e do Piaget, e do Brunner, e do não sei o quê. Posso saber as teorias todas. Ensinar flauta? Eu não sei tocar flauta. Não posso ser professor de flauta. Isso significa que o ensino tem que ser dirigido. Há, ultimamente, uma série de evidências muito claras sobre a importância do ensino ser dirigido. Por exemplo, este quadro que aqui está é um quadro tirado do PISA, em que se estão a testar ao mesmo tempo o chamado Inquiry-Based Teaching, que é as técnicas de ensino através movimentado pelo próprio aluno e pela investigação do próprio aluno, em contraposição com o ensino dirigido. E reparemos, aqui temos as influências positivas à esquerda, negativas à direita. Qual é a influência mais positiva para os bons resultados dos alunos? É o professor explicar claramente aquilo que vai fazer. Qual é a segunda? É o professor explicar claramente a relevância do conceito científico. Qual é a terceira? É que os estudantes tenham a oportunidade também eles de explicar. Porque quando se explicam, eles reformulam a sua própria ideia. E depois o que é que começa a ser negativo? É os estudantes serem perguntados para tirarem conclusões de experiências que não perceberam. É os estudantes colocarem questões científicas sobre assuntos que não sabem. É haver um debate na classe sobre as investigações dos alunos, como se a classe fosse uma academia de ciências e fôssemos todos iguais perante a verdade. Não, nós não somos todos iguais perante a verdade. O professor é um bocado mais igual que os outros. O professor alguma coisa tem que saber, senão não está lá a fazer nada. E por aí fora. Os estudantes ser permitido que os estudantes desenvolvam a sua própria experiência. É das coisas mais negativas que existem. Eu sei que isto são realidades chocantes para muitos de nós. Outro estudo PISA é que estamos a falar
de milhões, 2 milhões de alunos. Estamos a falar de alunos em que isto foi testado através dos inquéritos PISA. Portanto, isto é evidência séria. Por exemplo, o que é que está mais associado com a compreensão dos conceitos científicos? Aqui temos tudo aquilo que é habitual, vocês não conseguem ler, mas eu vou ler. O primeiro é as condições socioeconómicas. Claro, isso está muito correlacionado com o aluno. Se o aluno é de um estrato económico mais desfavorecido, terá melhores resultados. Mas qual é a segunda? É o índice de instrução adaptativa, ou seja, o professor ser capaz de se adaptar para explicar ao nível que os alunos estão. O que não quer dizer ficar por aí, quer dizer puxá-los. E o terceiro, qual é? Isso é o primeiro. Depois, o terceiro é Teacher Direct Instruction, instrução direta por parte do professor. É o terceiro maior fator de sucesso para os professores nos países todos inquiridos no PISA. Enfim, e depois, uma coisa curiosa é este que está aqui dos recursos das escolas, nem acrescenta para a frente, nem acrescenta para trás. Quer dizer, a maneira como se ensina e o que se ensina é muito mais importante do que isso. Enfim, não vou chatear-vos com tudo isto, mas, mais uma vez, o índice de Inquiry-Based Instruction, portanto, é ensino baseado na pergunta e baseado no estudante, é negativo, não ajuda a progredir, ajuda a desprogredir, e está tudo nos relatórios PISA, está tudo na internet, são tabelas que estão na internet, tudo isto se pode ler. Bem, uma coisa que eu nunca percebi, por razões pessoais, foi que me dissessem que o ensino dirigido é um ensino aborrecido. Nunca percebi. Porquê é que o professor explicar é uma coisa chata? Porquê é que há de ser? Quer dizer, para alguns professores é bem chato. Mas porquê é que o professor ensinar é uma coisa chata? Não percebo. Eu não percebo várias razões. Talvez a primeira foi, eu fui aluno de um grande professor de Física, Rómulo de Carvalho, que alguns de vocês são capazes de conhecer com o pseudónimo que ele tinha como poeta, António Gedeão. António Gedeão escreveu a Pedra Filosofal, os homens não sabem nem sonham como o mundo pula e avança, como bola colorida nas mãos de uma criança. É uma canção muito bonita que ele detestava, dizia, para que é que eu fui escrever este poema agora que parece em todo lado, em cantar? Tive a honra de ser, o privilégio de ser aluno deste, não foi honra, foi o privilégio de ser aluno deste senhor, que era um homem que, como veem a postura dele aqui, eu não estou nessa fotografia com grande pena minha, não tenho nenhuma fotografia com ele, grande pena minha. Eu coligi este livro, em homenagem a ele, coligi este livro, que é um conjunto comentado de textos dele sobre ensino. E veem o aspecto dele, ele tinha as calças, nunca vi ninguém que tivesse umas calças tão direitas como as dele, as minhas certamente não estão, mas eram mais ou menos assim sempre, as calças sempre muito direitas. Mas era, ao mesmo tempo, um grande amigo nosso e um homem que sabia fazer as coisas. Sabia divertir-nos, sabia levar-nos a perceber os conceitos, que é esta segunda coisa, o essencial de um bom professor. É puxar os alunos. Não é só diverti-los, é puxar os alunos. Os alunos estão divertidos e gostam melhor. Portanto, o ensino dirigido não quer dizer ensino aborrecido, nem quer dizer ensino passivo. Mas quer dizer ensino dirigido. E às vezes nós temos ilusões. Eu tenho aqui uma citação dele que gosto imenso, que é esta. Eu vou ler porque aí vocês não conseguem ler. Entre a experiência, estamos a falar de experiência de física, efetuada e a respectiva indução, ou seja, as conclusões que se tiram da experiência, abre-se um fundo abismo. Ou seja, há uma grande distância entre fazer uma experiência e conseguir concluir uma lei física. Isto é o contrário daquilo que às vezes se ouve, que os alunos vão descobrir as leis físicas por eles. Sim, vão descobrir. A humanidade teve ali 20 séculos ou 30 séculos para descobrir uma série de coisas e eles vão descobrir por si ali meia hora numa sala. Portanto, entre a experiência que os alunos fazem e a conclusão, há uma grande distância. Embora muitas vezes o professor se maravilhe, inadvertidamente, com a facilidade de generalização que conseguiu obter dos alunos, com as conclusões que os alunos chegaram. O professor, no seu hábito de insinuar o que deseja transmitir, não chega a dar conta da ponte levadiça. Isto é o poeta a falar, não é? A ponte levadiça que fez baixar sobre o fosso que separava a experiência da respectiva indução e pela qual os alunos passaram vitoriosamente. Ou seja, o professor pode julgar, os alunos podem julgar que estão
Não é descobrir. Estão a redescobrir um conceito físico. Mas nós sabemos que não estão a redescobrir conceito físico nenhum. Nós estamos a levá-los a ver o conceito físico em ação. Isso pode ser muito divertido para os alunos, mas nós temos que os conduzir. Senão, vamos ver aquilo que eu assisti várias vezes, que é as feiras de ciência com os alunos a mostrar experiências erradas, coisas contrárias aos princípios fundamentais da física, porque é muito difícil, a partir da experiência, chegar a uma conclusão de lei física. Por isso é que nós demoramos tanto tempo a chegar onde estamos agora e ainda temos tanta coisa que fazer. Não vos vou chatear com mais citações dele, mas eu queria sublinhar isto. O ensino dirigido não quer dizer ensino tradicional no sentido negativo do ensino tradicional, no sentido do aluno sentadinho, em que o professor escreve no quadro e, conforme dizia o Lebesgue, que é um matemático, o ensino em França é a arte de o professor ter umas notas em cima da mesa, e as notas passarem para os alunos, para os cadernos dos alunos, sem terem passado pela cabeça de nenhum deles. Ou seja, o professor tem as notas, escreve as notas no quadro, os alunos copiam as notas do quadro para o seu, não perceberam nada, o professor também não estava com atenção. Não. Esta caricatura do ensino tradicional, ninguém a quer. Ninguém quer este tipo de coisas. Mas o ensino dirigido não tem que ser isto. O ensino dirigido pode ser um ensino ativo, pode ser um ensino estimulante. E reparem, isto é um inquérito feito também a partir do PISA, que é um estudo feito pela McKinsey. Isto está tudo aqui, portanto, no slide estão todas as referências todas, em que mostra que vocês em cima têm, portanto, na horizontal têm o papel do professor, dirigido pelo professor, e na vertical têm o inquiry base, portanto, ser os próprios alunos a descobrirem as coisas. Portanto, dirigido pelo professor contra dirigido pelos alunos. E vocês reparem, o pior de tudo, é que na maioria das sessões seja dirigido pelos alunos. O melhor de tudo é aquele mais 26. É um compromisso em que algumas das aulas os alunos dirigem alguma coisa entre nós, que não está nenhum aluno a ouvir-nos. Julgam que dirigem alguma coisa. Mas os alunos dirigem alguma coisa e o professor dirige quase tudo. Há ali o que eles chamam soft spot, que é, há ali um equilíbrio entre o ensino ativo e o ensino dirigido pelo professor. Aí é que se obtém os melhores resultados. O ensino dirigido permite o conhecimento profundo. O conhecimento não é uma coleção de truques do aluno que aprende o teorema de Pitágoras hoje, amanhã vai à Mesopotâmia e quando volta para polinómios já se esqueceu do teorema de Pitágoras. Não é uma coleção de truques, é um conhecimento estruturado. Vou ler-vos aqui uma citação que eu gosto imenso, do Alexander Pope, um poeta inglês, que diz assim: "A little learning is a dangerous thing." Eu tenho a tradução por baixo. Minha tradução, um bocado ridícula, porque eu não sou poeta, não é? Mas, enfim. Aprender apenas um pouco é uma coisa perigosa. Beba a fundo, ou não prova a fonte da sabedoria. Aí, pequenos golos de sabedoria intoxicam a mente. E beber de veras torna-nos sóbrios novamente. Bem, isto é poeta amador. Nem poeta amador. Ridículo. Eu sei que está ridículo a tradução. Mas vocês percebem o que é que isto quer dizer, não é? O que isto quer dizer é o seguinte: saber um bocadinho aqui, um bocadinho ali, mais outro bocadinho acolá, mais um meio teorema de Pitágoras, mais meia história da Mesopotâmia, não serve nada. Nós precisamos de saber a fundo qualquer coisa. Onde estamos tem que ser uma coisa que saibamos bem. Bem, eu gostaria muito de falar sobre a avaliação também, porque é um tema interessante, mas eu acho que já estou quase no fim do meu tempo. Posso falar um bocadinho ainda? Posso. Então deixem-me falar um bocadinho sobre a avaliação. Eu julgava que aqui se visse bem que eu agora estava no quadro 2, mas o quadro 2 está quase da mesma cor que os outros todos, não é? No meu computador vê-se bem, mas aqui... Vê bem aí? Muito bem. Portanto, eu agora queria falar... Portanto, falei de conhecimento, avaliação. Queria falar da avaliação. Há uma coisa muito interessante que a psicologia cognitiva moderna descobriu. Estamos a falar dos trabalhos do Rediger, dos trabalhos da Karpike, dos trabalhos de uma série de pessoas modernas, e isto tem... Vocês sabem me corrigir, sabem dizer... Isto tem 15 anos à volta disso. Talvez. Um bocadinho mais, se calhar. Talvez 20 anos. E o que é que estas pessoas descobriram? Estas pessoas descobriram que ser testado, mesmo que seja eu próprio a testar-me a mim mesmo, sobre uma coisa, é a melhor maneira de eu aprender essa coisa. É a melhor maneira de eu aprender. E, portanto, o hábito de testar, os alunos, testar, portanto,
fazer exames, não é? Pode ser exames que eu próprio faça, não é? Mas fazer exames é um hábito que solidifica o conhecimento. Porque o que se percebeu, vocês corrijam-me aquilo que eu não tiver a dizer com os termos certos, o que se percebeu foi que, sempre que se vai à memória de longo prazo buscar um conhecimento, perguntam, Mesopotâmia, onde é que era a Mesopotâmia? Eu digo, isso é na Ásia Menor, é ali, não sei tal. Cada vez que eu vou buscar, eu sou obrigado, mesmo que inconscientemente, a pensar um bocadinho naquilo. Isso solidifica e reenquadra, e consolida o meu conhecimento sobre aquilo. Ou seja, se me perguntarem, diga lá o que é, porque é que o Lá menor é não sei o quê. Eu não sei nada de música, mas tenho que pensar um bocadinho e digo, não, Lá menor, tal, assim, está bem, eu já percebo, porque depois a seguir tem o tom acima e não sei o quê. Mas cada vez que se me pergunta uma coisa, eu sei pensar melhor sobre isso. E também a economia da educação moderna, que diz que a avaliação externa ajuda a melhorar o ensino. Eu vou-vos mostrar uns gráficos sobre isto que acho que são muito interessantes. Mas a avaliação externa é um incentivo à equidade. Se nós deixamos a cada escola fazer a sua avaliação e não temos uma barreira externa, nós não estamos a criar equidade entre as escolas. E estamos a enganar alguns. Agora, o problema fundamental é que a avaliação memora a aprendizagem. Eu tenho aqui umas coisas... É muito interessante. Este estudo que aqui está, que vem da Karpaki da Blunt, eu vou explicar rapidamente. Portanto, temos aqui 3 tipos de questões. As questões imediatas, verbatim, portanto, exatamente como é. Onde é que era a Mesopotâmia? Mesopotâmia, era a Ásia Menor, não sei o que não. As questões de inferência, porque é que se desenvolveu entre o Tigre e o Eufrates, não sei o que, a pessoa tem que dizer, porque era uma região fértil e tal, inundada, e por isso é que os homens se sentaram lá. E as questões metacognitivas, que é, eu sei ou não sei do assunto? E depois temos várias maneiras de resolver o problema. Primeira coisa, estudar. Bem, estudar tem aquele objetivo que está ali, vai para os 30% de recuperação passados, eu já não lembro se isto é 2 semanas depois, como é? Que é o vermelho. Estudar repetidamente. Melhora um bocadinho. Concept mapping, que é uma coisa que está muito na moda, que é fazer uns diagramas e depois fazer uma seta e depois dizer aquilo e tal, não sei o quê. As pessoas se divertem muito com isso, nunca gostei, e aqui fico muito contente que não ajuda muito. E depois, retrieval practice, ou seja, ser testado sobre o assunto. O ser testado sobre o assunto leva-me a recuperar muito mais, passados 2 semanas, aquilo que eu sabia do que todos os outros métodos. Ou seja, o melhor que os alunos têm a fazer para estudar, se eles querem, devemos dizer isto aos nossos alunos, é, não leia 2 vezes a mesma coisa. Vá, arranje umas perguntas e depois pergunta a si próprio. Onde é que era a Mesopotâmia? Como é que era a Mesopotâmia? Quais eram os rios que lá havia? Porquê é que era não sei o quê? E isso é que o aluno ajuda o aluno. Mas claro que para isto é preciso bons manuais escolares, com perguntas bem feitas no fim, é preciso haver currículo bem definido, é preciso haver professores que peguem neste currículo e que façam essas perguntas, é preciso haver professores que façam testes, é preciso haver que haja exames nacionais. Eu acho que tudo isto é que faz melhorar a aprendizagem. Portanto, isso são as questões imediatas. Onde é que era a Mesopotâmia? Questões imediatas. Depois, questões de inferência. Porquê é que ali se desenvolveu, então não se desenvolveu? Se desenvolveu a civilização. Também o retrieval practice é o melhor. E as pessoas dizem, não, isso de retrieval, portanto, ser testado, isso é só conhecimento parcial, porque o que é importante é compreender a fundo e ser capaz de fazer pensamento crítico e inferências. Olhem que não. Olhem que não. Olhem que o testar ajuda a fazer inferências. E muito curioso, em que é que o retrieval practice é o pior? É na chamada predição metacognitiva. Ou seja, o aluno que faz retrieval practice acha que vai fazer pior no exame do que o aluno que estuda repetidamente. O aluno que estuda repetidamente acha que o exame vai ser fantástico. Mas depois a seguir chega lá e aquele que se testou a si próprio tem muito melhores resultados do que o outro. Porque o ler repetidamente um tema de uma matéria cria uma ilusão de mastery, uma ilusão de domínio da matéria. As pessoas dizem, eu já sei isto, já sei. Estou a ler pela 3ª vez, já sei. Não sei nada. Quando sou testado é que eu vou saber. E eu acho que isto é uma das coisas muito importantes. Eu tenho a ilusão do conhecimento, tenho a ilusão de conhecer as coisas e não tenho.
E o ser testado diz-me, não, olha que eu vou ser pior do que não sei o quê. Isto é uma das coisas mais fundamentais. O estudo repetitivo versus isto são as mesmas coisas. Agora, a avaliação melhora aos países. O que está aqui é uma coisa muito interessante, que foi feita por 3 economistas da educação, que é uma senhora que fez o tese de doutoramento sobre isto, que é Barbara Bergebauer, que é o Hanno Scheck, que é um norte-americano fantástico, deve ser o melhor economista de educação neste momento, ele e o Nobel, como é que ele se chama? Eu já não lembro o nome dele. E o Wassmann, que é um alemão que é extraordinário também. Eles fizeram um estudo que foram pegar nos PISA, nas avaliações, PISA e todas as avaliações internacionais, entre 2000 e 2015. E foram ver, sempre que havia uma introdução de uma avaliação, se o resultado melhorava ou piorava. E como eles têm estes anos todos, e têm os países todos, e as avaliações externas todas, sabem dizer que Portugal pôs exames no 9º ano nesta data, Portugal pôs exames no 12º ano nesta data, pôs exames... Eles conseguiram fazer uma regressão a mostrar que, à medida que são introduzidos exames de avaliação externa, o país melhora. E o país melhorar significa ter mais dinheiro no bolso, significa ganhar mais, significa ter melhores férias, significa isso tudo. Não é? Quer dizer, não é uma questão para todos nós, é um objetivo de todos nós. Sobretudo, agora o Brasil, Portugal, estão com dificuldades económicas. Bem, eu também nasci a vida toda sempre com crise, portanto, nunca vi um momento que dissessem que fosse de... Bom, mas isto é uma coisa, é um estudo muito interessante. 2 milhões de estudantes, 59 países, é o que está aqui envolvido e a conclusão é muito clara. Exames externos nacionais melhoram o conhecimento dos jovens. Isto é muito claro. Bem, em Portugal, aqui isto também é curioso, porque isto são, vocês veem aí as taxas de retenção, reprovações. Como é que vocês dizem aqui? É reprovações? Reprovação. Vêem as taxas de reprovação. As taxas de reprovação em Portugal foram baixando e sempre que se introduzia um exame nacional, subiam. Mas depois voltam para baixo, outra vez. Há ali um choque e depois voltam. E reparem, no fim, quando volta para baixo depois de um exame, está a reprovação abaixo, mas eu tenho a certeza que os jovens sabem mais. E, portanto, é exatamente isto que se passa. Ou seja, você introduz uma avaliação externa, você vai ter mais gente a reprovar. Mas, no fim, isso vai outra vez voltar ao mesmo sistema. Eu acho que este quadro que se passou em Portugal é muito elucidativo. Bem, eu gostaria de terminar com uma ideia fundamental, que é a ideia também por onde eu comecei. É que a exigência é a oportunidade dos pobres. Portugal foi um dos poucos países, temos ali Portugal, Macau, Catar, foi um dos poucos países que conseguiram ao mesmo tempo reduzir o número daqueles que estão em pior situação e aumentar o daqueles que estão em melhor situação. Foi muita sorte, foi muita arte, foi muito trabalho dos nossos professores, mas a verdade é que conseguimos isso. As duas coisas não são opostas. E o relatório PISA 2015 diz isso mesmo. A experiência de Portugal e de Macau mostra que a educação pode, ao mesmo tempo, ajudar os que estão no topo e ajudar os que estão em baixo. E nas metas de 2020 da União Europeia, eu dizia que de 2012 para 2015, só 2 países conseguiram aproximar-se do objetivo de baixar para 15% o número de alunos na situação de baixo, nos chamados limites mínimos. Querem saber qual é o segundo? Primeiro já descobriram. O segundo foi a Suécia. São os únicos 2 países europeus. A Polónia não conseguiu. Nos 3 domínios do PISA. A Polónia pode ter conseguido na matemática e não ter conseguido no outro. Nos 3 domínios do PISA, simultaneamente, só a Suécia e Portugal é que conseguiram fazer. O abandono escolar precoce em Portugal diminuiu. Este quadro aqui é o quadro que eu tenho imenso orgulho, o quadro no fim, que é o desemprego, vocês estão a ver, o desemprego jovem a subir e o abandono escolar a descer. E as pessoas dizem, pois, então, se há menos empregos, os jovens ficam na escola. E agora olhem o que se passou no nosso tempo. Os 2 a baixar. Ou seja, mais empregos,
e os jovens a continuarem mais tempo na escola. Então eu acho que isto é um dos grandes sucessos do nosso sistema nos últimos anos e, como é evidente, tenho imenso orgulho neste como noutros. Começar pelo princípio, começar pelo currículo. Aqui estão os meus contactos e muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Caso alguém tenha alguma pergunta, por gentileza. Pergunta ou comentário? Um prazer conhecê-lo, né? Eu sou servidora de carreira do Ministério da Educação, né? E estou atuando agora na diretoria de formação de professores. E a minha pergunta é nesse sentido, né? Se o senhor pudesse falar para a gente como é que foi o casamento do currículo com a formação de professores. Muito obrigado. É uma boa pergunta, mas no nosso caso não houve grande casamento por uma razão simples. Nós temos neste momento um grupo de professores estável já há muitos anos e, portanto, não fizemos nenhuma formação específica para os professores. A única coisa que fizemos formação, e essa é importante, eu estou a dizer não fizemos, mas essa é importante, foi formação nas metas. Ou seja, quando as metas saíram, nós reunimos com os professores todos de matemática, professores todos de geografia, professores todos de biologia. Biologia não saíram metas, o que fosse, não é? Física. E fomos explicar e debater por todo o país porque é que as metas estavam assim. E o que é que se esperava das metas. E porque é que a geometria descritiva só aparecia no 11º ano e porque é que não sei o quê. Esse tipo de coisas. Fomos fazer essa reunião com os professores. Mas não era tanto em termos de formação, era mais em termos de explicar e discutir quais eram as razões que estavam por trás daquilo. Ao princípio, os professores estavam muito reticentes, porque achavam que não havia tempo. E nós depois fomos dizendo, vão ver que vai dar tempo, porque isto está muito mais bem estruturado do que estava. Portanto, quando passam deste conceito para o seguinte, é muito rápido, vem logo a seguir. E, de facto, e dissemos também uma coisa, que é, o programa não é uma coisa sagrada, as metas não são sagradas, vão ser revistas daqui a 1 ano, ou daqui a 2, ou daqui a 3, e, portanto, se chegar à conclusão que isto não funciona, será corrigido. Mas, para já, é isto que temos para fazer. E, de facto, os professores conseguiram cumprir muito mais, chegar muito mais, e ter menos reprovações, melhores resultados internacionais, por isto. Porque é uma coisa barata fazer o currículo, mas se for bem feito, ajuda muito. Agora, a doutora está-me a levantar um outro problema, que é o problema da formação inicial de professores e a formação em geral. Eu diria que o problema fundamental em Portugal, neste momento, e na maioria dos países que eu conheço, não é o da formação inicial, embora a formação inicial seja importante, é a da seleção. É porque o sistema que nós temos neste momento é tal que um professor que estude muito bem numa universidade muito boa e que saia com 18, no nosso sistema de 0 a 20, é ultrapassado por um que vá para uma escola menos boa, que não saiba tanto, mas que tem média 19 e que sai com 19. E, portanto, o sistema está todo viciado. E nós fizemos algumas medidas no sentido de o tentar corrigir, umas conseguimos, outras não conseguimos. Mas isto é uma longa discussão e cada país tem o seu problema. Mas eu diria que a maioria dos países que eu conheço, o problema essencial é a seleção de professores, porque neste momento não está garantido que sejam os melhores, os mais bem preparados, que entrem na profissão de professores. Que continua a ser uma profissão desejada, acho eu. Em Portugal é uma profissão desejada, porque dá estabilidade salarial, mesmo que não seja um salário fantástico, mas dá estabilidade salarial, dá férias, mais do que as outras profissões, dá grande liberdade. Para quem gosta, não há nada melhor do que ensinar,
Portanto, eu diria, o problema é o problema da seleção de professores, da entrada inicial. Natalino Gione, estou secretário de Educação em Santa Catarina. Parabéns pela palestra, obrigado por compartilhar aí conhecimento e experiência. Queria abordar um pouquinho mais e ouvir um pouquinho mais sobre a avaliação é um incentivo. Nós, em Santa Catarina, hoje desenvolvemos um sistema de gestão com informações, muitas informações para tomada de decisão. E uma delas é justamente a avaliação. A minha pergunta é, se em Portugal vocês definiram uma metodologia, porque essa avaliação, do ponto de vista da escola, se o professor baixar a régua nas exigências, os alunos se sairão bem, mas a aprendizagem como um todo será prejudicada. Se vocês trabalharam nisso e se conseguiram, como fizeram? Muito obrigado. É uma excelente pergunta. De facto, é uma pergunta muito difícil. Eu julgo que nós conseguimos descobrir a pólvora, mais ou menos. Eu julgo que conseguimos fazer um bom sistema, que neste momento está um bocadinho diferente, mas conseguimos fazer, que foi o seguinte. Há uma avaliação externa e há uma avaliação interna. Se não houver avaliação externa, não há nada a fazer. E os incentivos que são dados às escolas, que são incentivos poucos, mas o que nós podemos dar às escolas é mais recursos em horas de professores. Os incentivos são dados com base em 4 ou 5 coisas, que são as seguintes. Primeiro, resultados internos. Segundo, resultados externos. Terceiro, junção dos dois. Se estão muito juntos, então têm um incentivo a mais. Se estão muito afastados, têm incentivo a menos. Ou seja, as escolas ficaram numa situação em que perceberam que para ter mais recursos, que é o que todas as escolas querem, todas as escolas o que querem é mais horas de professores para ter algum descanso, de professores mais velhos, para ter mais idosos, para ter uma possibilidade de preparar melhor as aulas, para poder comprar um projetor, sei lá. As escolas todas querem mais recursos. E para ter esses recursos, eles perceberam que era importante subir as notas externas e que se subissem as notas internas e as afastassem das externas, portanto, eles eram penalizados com isso. E perceberam também uma coisa, que é, o sistema o incentivo é dado em função do progresso. Ou seja, é o chamado valor acrescentado. Se eu consigo que a minha escola esteja com uma média de 10 e no ano seguinte esteja com uma média de 11, isso é mais importante do que uma escola que está com uma média de 18 e que passa para 18,5. Porque isso é um progresso maior. Portanto, medir o progresso, medir a nota, medir a aproximação das notas, é tudo junto. Isto foi afinado, todos os anos isto era afinado. Portanto, havia uma senhora que é doutorada em estatística, que tinha uma equipa, que afinava aquilo, fazia simulações para as escolas e foi ponderando as coisas diferentemente. Eu acho que resultou bem, porque as escolas perceberam mesmo isto. Nós temos que melhorar a avaliação externa. E a interna também, reduzir o número de retenções. Também esqueci-me de dizer esse ponto é muito importante, porque havia escolas que faziam o seguinte: ok, eu vou melhorar a minha nota externa. O menino fica reprovado, não vai a exame. Isso também era penalizado. Portanto, havia ali uma combinação de coisas que ajudava as escolas. E eu acho que as escolas reagiram bem. Eu ainda hoje penso assim, como é que Portugal, entre 2011 e 2015, que teve uma crise económica brutal, que os professores tiveram o salário reduzido, que os professores tiveram, alguns deles, horário aumentado, que tiveram pensões e coisas desse género reduzidas. Portanto, tiveram em cima deles mais os diretores e havia uma série de recursos que estavam disfarçados e que acabaram. Como é que com isto tudo os professores conseguiram e as escolas conseguiram melhorar? Eu acho que só há uma explicação. É que quando uma pessoa está em frente a um aluno, a pessoa não consegue ser má. A pessoa não consegue pensar, reduziram-me o salário. Não, está ali uma cara de um aluno, uma aluna, né? E o professor é um homem, é uma pessoa, é um ser humano, não é? E, portanto, o professor põe em primeiro lugar isso. Eu não sei, eu acho que é isto. Mas, de facto, esta articulação toda, destas coisas todas, tem que ser muito bem pensada para dar os incentivos. Ela vai muito
bem, ela também é penalizada. Não, se distancia a nota interna. Ou seja, se a nota que é dada pelo professor à sua turma tem média de 15, por exemplo, e essa turma, quando vai ao exame, tem média de 10, o professor está a inflacionar a nota, não pode ser, não é? Nuno, obrigada por vir aqui, por compartilhar seu conhecimento conosco. Eu acho que eu não queria perder a oportunidade que você explicasse um pouquinho a transposição do currículo para os manuais escolares, que aqui no Brasil a gente chama de material didático, de livros didáticos, na verdade. O que o Nuno está chamando de manuais é o nosso livro didático, porque aqui nós temos um sistema nacional que distribui para as escolas a partir da escolha que é feita nas escolas ou nas redes. Então, explicar um pouquinho como que é o mercado em Portugal e como que vocês fizeram a transposição do currículo para os manuais. Obrigado. O mercado em Portugal é livre. E, portanto, Como? É relativamente concentrado. Há duas grandes editoras, dois grandes grupos editoriais, que tentaram, um deles tentou a sua sorte no Brasil e acho que não correu muito bem. Há dois grandes grupos editoriais. Mas cada grupo editorial é a soma de pequenas editoras, portanto, que têm alguma liberdade. E portanto, há muita diversidade de editoras. Uma competição entre as editoras e a compreensão entre elas de que este grupo de alunos este grupo de escolas que está mais interessada nisto, eu consigo fazer manuais que se aproximem mais deles. Eu consigo fazer manuais que se aproximem mais daqueles outros. E o que é importante para nós é essa liberdade, porque depois aparecem soluções diferentes e as escolas podem escolher. O que é importante é que sejam materiais certificados. E certificados quer dizer que estão a seguir as metas. Nós não impusemos como é que vão explicar o que é um triângulo. Não impusemos isso. Nós, o que dissemos é, isto tem que ser explicado. O triângulo, a criança tem que saber a definição de triângulo nesta idade. E, portanto, os autores de manuais agradecem, porque dizem, eu tenho já aqui um plano para o meu manual. E agora vou desenvolver o meu sentido criativo, a minha experiência e tudo isso para explicar o que é um triângulo, como é que eu defino um triângulo. E foi este alinhamento, eu acho que este alinhamento se conseguiu bem. Mais uma vez, o professor deve ter um bom manual, porque se tiver um bom material didático, o professor não está a perder tempo com coisas secundárias, não está a inventar a pólvora, alguém fez aquilo por ele e ele concentra-se a explicar aos alunos. Não é? Portanto, o bom manual escolar é muito bom. Acho que há mais duas perguntas. Bom dia, sou Fábio Gomes, diretor de alfabetização baseada em evidências da Secretaria de Alfabetização. Eu tenho uma dúvida a respeito da recuperação de alunos que o senhor mencionou. Gostaria de saber se o senhor tem... porque eu entendi que existia, digamos, poderia existir uma defasagem dentro da mesma turma de alunos que estavam ficando um pouco mais atrasados. E em Portugal aconteceu de ter uma defasagem maior, por exemplo, alunos que estavam em séries ou em anos posteriores e que, porventura, não tinham os conhecimentos e habilidades necessários para aquele ano, e os senhores conseguiram atacar esse problema? Primeiro, se existia esse problema propriamente e se teve uma solução. Obrigado. Obrigado. Existe o problema, talvez não tão grave como outros países, mas existe o problema. Nós nos concentramos no chamado ensino básico para nós, que é até o vosso ensino médio, não é? Que é o vosso Fundamental 1 e Fundamental 2. Nos concentramos aí. E, sobretudo, no Fundamental 1. E o que dissemos logo no Fundamental 1 é alfabetização na idade certa, aritmética na idade certa, leitura na idade certa. E se o aluno está para trás, é preciso atuar logo. Portanto, a ideia foi sempre esta. O aluno está para trás, é preciso atuar logo. É preciso que haja um professor que vai passar 1 hora com esse aluno todos os dias, ou com um grupo de alunos todos os dias, para tentar puxá-lo, tentar ajudá-lo. Tudo aquilo que fossem recursos que nós pudéssemos dar às escolas e que fossem bem empregos nesse sentido, eram recursos, de facto, valiosos para a escola. Portanto, foi isto que se conseguiu. Agora, eu não sei o pormenor, porque cada escola faz da sua maneira, não é?
Olá, bom dia a todos. Sou Eduardo Salenave, também diretor na CEALF. E agradecer a palestra. Apesar de que em alguns momentos eu passei raiva, e eu digo isso como professor, porque eu lembrei dos romantismos pedagógicos que eu encontrei ao longo da minha trajetória. Acho que o Brasil ainda não chegou na era pragmática, ainda estamos no romantismo. A minha pergunta é bem simples. Qual a opinião do senhor sobre a avaliação externa dos docentes, sobre avaliar professores? Obrigado. Que tema tão difícil. Sabe, é um tema muito difícil. Eu vou falar de Portugal. No resto do mundo há experiências muito diferentes, no Brasil não sei como é que é. Em Portugal, a avaliação de professores é importante, mas o professor que está no sistema está para o resto da vida, seja bem avaliado, seja mal avaliado. Não é uma coisa que tenha grande efeito sobre o professor. Isto é por lei, ninguém vai conseguir mudar esta lei nos próximos 100 anos e, portanto, o que é importante é que o professor que entra seja escolhido da melhor maneira. Nós estamos a passar por uma fase em que isso vai acontecer. Dentro de 15 anos, mais de metade dos nossos professores vão sair do sistema. E, portanto, vão vir outros. Como é que serão esses outros? Eu estou muito mais preocupado com isso do que com a avaliação dos que já lá estão. Mas eu acho que a avaliação dos que já lá estão é semi-automática em função da avaliação dos alunos. Porque se os alunos progridem, o diretor percebe logo, olha, este professor está a conseguir bons resultados, aquele não tanto. Pode ajudar o professor. Claro que depois há mais coisas por cima disto. E existe um sistema de avaliação em Portugal, mas não funcionará da melhor maneira. Quando eu cheguei ao Ministério, eu tinha preocupações muito específicas e essa não era das minhas grandes preocupações. Aliás, havia uma guerra a propósito disso, que eu tentei acabar a guerra rapidamente, porque estar a fazer o que existia na altura é uma coisa que eu acho que é negativa, que é avaliar professores sem avaliar alunos. Se nós não avaliamos os alunos, vamos avaliar os professores, é porque eu acho que ele não deu bem a aula, porque eu acho que ele não seguiu o método do Piaget, ou porque eu acho que ele não seguiu o método não sei de quem. Isso não interessa muito. Ou seja, eu estou a dar uma resposta de 1 minuto para uma coisa que precisava de meia hora para explicar melhor, e mesmo assim tinha que ser contextualizado. Desculpe, não consegui dizer mais, assim, em 1 minuto. Bom dia, meu nome é Igor, eu sou pesquisador da Universidade Federal de Alagoas na área de tecnologias educacionais. A minha pergunta é, primeiro, tem várias iniciativas no mundo com relação à coleta e fundamentação de uma decisão baseada em evidência. WWC nos Estados Unidos, Education Endowment, enfim, várias outras. Como é que vocês fizeram em Portugal, primeiro para articular a relação com pesquisadores para a coleta de evidências científicas que fundamentam a decisão e principalmente a implementação nas escolas? Obrigado. Obrigado. O que nós fizemos foi rodear-nos de pessoas que conheciam as evidências científicas e que eram peritos. Nós não conseguimos, foram tempos muito difíceis, tempos muito apertados, não conseguimos criar um sistema de avaliação, de avaliação científica tal como vocês estão a tentar fazer e que me parece que vão avançar muito mais que nós. O que nós fizemos foi, primeiro, as pessoas que entraram tinham que saber do que estavam a falar, não podiam ser românticos no sentido de, eu não estou a dizer isto com um aspecto depreciativo, não podiam ser pessoas só com boa vontade. Não é isso. Você sabe as técnicas de alfabetização, você sabe as técnicas você sabe matemática, você sabe não sei o quê. Ok, ótimo, venha cá, traga consigo aquilo que se sabe pelo mundo fora e vamos fazer. Primeira coisa. Segunda coisa, montámos um sistema estatístico e um sistema de divulgação de dados que permite, numa segunda fase, fazer essas avaliações baseadas nas evidências, seja métodos contrafactuais, seja os outros métodos todos que existem desse tipo. Mas criámos as bases para que isso pudesse acontecer. Vocês, nesse aspecto, julgo que estão muito à nossa frente. Porque vocês já têm há muito tempo o INEP, acho que é assim que se chama, não é? E já há muito tempo têm muitos dados que são divulgados. Nós não temos, nós não tínhamos, neste momento temos. Portanto, a minha preocupação foi mais essa, dados que sejam
avaliados e que sejam colocados à disposição dos investigadores. Portugal, não sei como é que é aqui, mas Portugal tem uma tradição que é: os dados são para mim, não são para mais ninguém. E eu disse à senhora, que foi a diretora-geral das estatísticas, que sempre que alguém perguntar: posso ter acesso a esses dados? A resposta é sim. Sim. A não ser que sejam dados confidenciais. Quer saber se o pai, a orientação sexual da mãe, vai dizer, perdão, isso não, mas estou a dar um exagero. Mas são dados da turma que não permitem identificar o aluno. Sim, senhor. Toda a gente pode ter acesso a esses dados, e isso é o que está neste momento ainda hoje em prática. E isso é um grande passo, porque agora começaram a surgir estudos sobre a situação portuguesa graças à existência desses dados. Acho que acabou a parte de perguntas. Mais perguntas? Não? Tem uma? A outra resposta foi muito curta. Brincadeira. Não, essa é simples, não é polêmica nem nada. A Política Nacional de Alfabetização destaca a priorização da alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental. Não que ela precise se encerrar, mas que seja priorizada. E também que haja um conjunto de ações preparatórias na pré-escola, né, nos 4 e 5 anos de idade. Então, como o senhor vê isso e também como ocorre em Portugal, sobretudo com relação ao papel da pré-escola? Muito obrigado. A pré-escola em Portugal não é obrigatória. Portanto, há pais que não põem os jovens na pré-escola. Mas é obrigatório ter oferta. Portanto, nós temos que ter a escola para a gurizada ir, mas o pai não é obrigatório a pô-lo lá. Só é obrigado a pô-lo lá no primeiro ano do fundamental. Portanto, claro que 90 e tal % dos jovens passaram pela pré-escolar e, portanto, estão mais bem preparados, mas temos sempre que ter em conta aqueles que não passaram pela pré-escola. Acho que isto vai mudar. O que nós fizemos em relação às metas curriculares para a alfabetização foi seguir aquilo que os especialistas internacionais dizem. Rodeámos-nos de uma série de especialistas, alguns também que vocês conhecem, o Zé Moraes, pessoas desse género, e pessoas que existem em Portugal. Em Portugal existem bastantes especialistas disso, e que nos disseram o que é que se sabe internacionalmente sobre velocidade de leitura, sobre o que é a descodificação, o que é a consciência fonológica, quando é que isto aparece, o que é a consciência gramatical, tal. E, portanto, as metas foram todas estabelecidas em função disso. A minha única intervenção, ou, aliás, as minhas 2 únicas intervenções no português foi nos primeiros anos, ler é fundamental. Ninguém pode não ser capaz de ler na idade própria, que para nós é o segundo ano de escolaridade. Se o aluno não sabe ler, não pode ser. Há uma coisa muito grave aí que se passou. A segunda coisa foi dizer, em idades mais avançadas, literatura. Porque houve a tendência, durante uns anos, de reduzir a literatura em função dos chamados textos não literários. A receita do medicamento fazia parte do manual escolar. O artigo de jornal mal escrito fazia parte do manual escolar. Quer dizer, e o Camões não fazia, não é? E, portanto, isso é uma coisa... Eu acho que um cânon literário é uma coisa fundamental, porque eu consigo dizer... já não me lembro muitas coisas, não é? É melhor julgá-lo do que experimentá-lo, mas julgo quem não souber, ou quem não sei o quê. Aquela coisa do Camões. São coisas que a pessoa fica na cabeça. Qual é a última palavra do Lusíadas? As pessoas ficam na cabeça, são coisas que você não sabe qual é. É inveja. É uma coisa triste. Sei lá, há coisas que é bom que toda a gente tenha lido essa de Queiroz. Aqui é bom que toda a gente tenha lido o Machado, grande escritor, extraordinário escritor, que eu só descobri já nos meus 50 anos, nunca tinha lido nada do Machado. Uma vergonha. Desculpem, não conta a ninguém. Mas é bom que toda a gente saiba Capitu, aquelas coisas, porque é uma coisa comum que se cria entre as pessoas, não é? Como o futebol também cria, toda a gente discute depois o jogo. Também é bom, isso é bom, é uma consciência da cultura popular, mas também é bom que haja uma consciência da cultura erudita, que se saiba as leituras. Foram as únicas 2 coisas que eu fiz. O resto, ter bons especialistas que sabiam o que é que haviam de fazer e ter muita discussão, muita discussão. E muita discussão depois com professores, não é? Claro que a gente está sempre contra, isso nós já sabemos. Depois há aqueles que dizem, o que é que interessa ler depressa? E fazer os jovens serem máquinas de leitura. Não, quer dizer, nós já sabemos, mas não ligamos muito a isso. Eu acho que também nós não fizemos muito conflito.
não fizemos muito conflito. Dissemos, não, está bem. Fizemos o nosso caminho com o mínimo conflito possível. Enfim, muito obrigado. Mais alguma pergunta? Obrigada, bom dia. Meu nome é Sandra Magalhães, sou Ministra Conselheira da Embaixada de Portugal e devo ser a única aqui que não percebe nada de educação. No entanto, somos muitas vezes procurados por parte das autoridades brasileiras para partilharmos um pouco a nossa experiência na área da educação, e esta é uma área pela qual temos sido procurados recentemente. E eu queria, por isso, perguntar-lhe em que medida algumas medidas que não estão incluídas diretamente no sistema da educação podem contribuir para a educação em Portugal, para esta melhoria que se tem verificado nos últimos anos, nomeadamente o Plano Nacional de Leitura e a Ciência Viva, que são iniciativas que, não estando integradas diretamente nos currículos escolares, seguramente têm contribuído muito para a literacia e para o interesse pela ciência nos anos mais verdes das nossas crianças. É uma excelente pergunta também. A resposta é sim. A resposta é sim, claro. Eu tinha ali, mas foi muito rápido, o Plano Nacional de Leitura e o Plano de Ação da Matemática, que foram duas coisas que foram feitas. Não pus o Ciência Viva, devia ter posto Ciência Viva, ainda bem que me falou disso, devia ter posto Ciência Viva. Foram duas coisas que foram feitas na altura e que tiveram um papel muito importante. Nós não sabemos hoje qual é o impacto real que esses programas tiveram. Tiveram certamente um impacto positivo, não sabemos qual é o impacto real, mas tiveram certamente um impacto muito positivo. Ajudaram fora da escola, de uma maneira episódica. Portanto, eu fiz aqui um certo contraste entre a educação, que não deve ser episódica, que deve ser sistemática e organizada, mas as coisas episódicas são boas. O Ciência Viva é bom. O Ciência Viva, para quem não sabe, são centros de ciência para jovens e adultos. O Plano Nacional de Leitura foi bom. O Plano de Ação da Matemática foi bom. Chamam a atenção para os problemas e, mesmo sendo episódicos, estão a chamar a atenção e estão a criar algum interesse pelo tema. Portanto, ajudaram também a colocar no primeiro ponto essas duas coisas. Depois há, claro, uma série de outras coisas que são importantes. Por exemplo, a escolaridade dos pais. A escolaridade dos pais tem subido ao longo dos anos. Portanto, há aqui um movimento geral que vai ajudar tudo a progredir. Não é? Eu concentrei-me naquilo que a escola pode fazer, que eu acho que a escola pode fazer muito ainda e pode fazer mais. Concentrei-me nisso, mas tem toda a razão. Toda a razão. Então, uma pergunta muito rápida com respeito à gestão do seu período à frente do Ministério. Havia no Ministério, ou foi criado, ou trabalhado na vertente de criar políticas baseadas em evidências? Havia um núcleo dedicado, um setor dedicado dentro do Ministério para avaliação e política baseada em evidência? Seja lá considerando, por exemplo, a economia comportamental ou qualquer outra tipo? Não. Na gestão do Ministério? Não, na gestão do Ministério não. Há setores universitários que estão a desenvolver essa política, esse tipo de investigação, e o que nós fizemos dentro do Ministério foi aquilo que eu disse, rodear-nos de peritos e depois abrir os dados para que essas pessoas pudessem fazer os seus trabalhos fora. Salvo o erro, só encomendámos 2 estudos mesmo, que queríamos saber como é que era, e infelizmente não correram muito bem. Quer dizer, as conclusões não eram muito claras e, portanto, não funcionou bem, mas isso não quer dizer que não pudessem ter corrido bem. É muito difícil. Nós vivemos tempos muito difíceis. Vocês não... É um bocado difícil perceber o ponto em que nós estávamos. Nós tínhamos mesmo que nos concentrar no essencial. O essencial, o currículo, mudar o currículo, avaliação, pôr os jovens a saber mais. Quer dizer, tínhamos que nos concentrar nisso. E, portanto, não demos a atenção que, se calhar, numa situação diferente, daríamos a isso.